Bem-vindos de volta ao canal Locadora do Gordo. Eu sou o Byron e hoje vamos resumir o filme A Hora do Mal. Conta pra gente, nós queremos saber. E agora, sem mais delongas, bora pro vídeo! A história começa em uma escola primária, onde a professora novata Justine Gandhi se assusta ao encontrar a sua sala quase vazia. Dos 18 alunos, apenas Alex apareceu. Os outros 17 desapareceram misteriosamente. Logo descobrimos que algumas crianças sumiram durante a madrugada, exatamente às 2 horas e 17 minutos, horário confirmado pelas câmeras de segurança que capturaram algumas crianças correndo durante a noite. A polícia interroga Alex, o único aluno presente, e pergunta se havia algum plano de fuga entre as crianças, mas ele garante que não sabia de nada. Justine também é interrogada, considerada como a principal suspeita, já que todos os alunos que desapareceram eram apenas da sua sala. Sem provas, ela acaba sendo liberada. A escola fica fechada por mais de um mês e só reabre depois de várias sessões de terapia. Durante uma dessas reuniões, os pais desabafam e um deles acusa Justine de omitir informações, perguntando como ela poderia não saber de nada se o desaparecimento aconteceu somente na sua turma. O clima fica tenso e ela é quase agredida, mas o diretor intervém, evitando o pior. Abalada, ela vai até uma loja de conveniências comprar uma bebida. Lá, recebe uma ligação anônima com ameaças, deixando-a em pânico, convencida que está sendo observada. Ao chegar em casa, ela ouve batidas na porta, mas ao abrir não encontra ninguém e em seguida percebe que seu carro foi pichado com a palavra bruxa. Mesmo com as ameaças, Justine insiste em voltar a dar aula, mas Marcos a impede, alegando que seu comportamento era visto como inapropriado pela população e a orienta a se afastar por mais um tempo até que os ânimos se acalmem. Preocupada com Alex, Justine procura Paul, um policial casado com quem ela tem um caso. Eles se encontram em um bar e Paul tenta resistir às investidas de Justine, mas a carne é fraca. Com a esposa fora da cidade, ele acaba cedendo à tentação e passa a noite na casa dela. Na manhã seguinte, Justine leva Paul para casa e no caminho os dois discutem sobre o desaparecimento das crianças. Paul desabafa, falando que já tentaram de tudo para encontrar as crianças. Ao ver Alex saindo da escola, ela decide segui-lo até em casa. Ela bate na porta, mas ninguém atende. Ao dar a volta na casa, ela percebe que todas as janelas estão cobertas com jornal. Curiosa, olha por uma fresta e se assusta ao ver a casa completamente suja, com os pais de Alex sentados, imóveis, em frente à televisão desligada. Assustada, ela liga para o Wong, mas ele a repreende, pedindo que se afaste de Alex. Insistindo que havia algo de errado, ela o convence a ligar para os pais do garoto. Justine vai até a loja de conveniências e é surpreendida por Donna, a esposa de Paul, que descobriu a traição do marido e, tomada pela raiva, Donna parte para cima dela e começou a jogar bebida nela, mas o funcionário da loja intervém e consegue contê-la. Naquela mesma noite, Justine tem um pesadelo perturbador. Ela sonha que voltou para a escola e encontra todas as crianças sentadas. Elas não se movem, estão paradas. Quando ela se aproxima, Alex levanta a cabeça, revelando um rosto aterrorizante, distorcido, quase demoníaco. Apavorada, Justine acorda gritando. Ao tentar voltar a dormir, ao olhar para o teto, ela vê uma mulher assustadora. Ela se desespera, mas ao olhar novamente para cima, a criatura havia desaparecido. No dia seguinte, ela tenta conversar com Alex, mas o garoto responde friamente para ela não seguir novamente. Desconfiada, ela o segue até em casa. E ao bater na porta, ela é ignorada mais uma vez. Então ela decide esperar do lado de fora, dentro do carro, e acaba dormindo. De repente, a porta da casa se abre e aparece uma mulher estranha. A mulher vai em direção do carro e ao perceber que ela está dormindo, ela entra e corta uma mecha de cabelo. Em seguida, somos apresentados a Arthur, o pai de Matheus, uma das crianças desaparecidas. Após perder o filho, ele ficou deprimido, mas nunca perdeu a esperança de encontrar o filho vivo. Ele vai direto na delegacia para saber como andam as buscas. Descobrimos que Arthur era o pai revoltado na sessão de terapia, aquele que exigiu respostas de Justine e também o homem que a seguiu até a loja de conveniências e vandalizou seu carro. Frequentemente ele assiste às filmagens de segurança que mostravam seu filho correndo de uma maneira estranha e em uma noite ele sonha com Matheus, fugindo de casa, correndo na direção da escuridão. Ele o segue até uma casa estranha e tem uma visão de uma arma. Ao entrar, ele encontra Matheus deitado em uma cama, incapaz de falar, e de repente o rosto dele se transforma. No dia seguinte, ele pega um mapa e começa a rastrear a direção para onde o filho havia corrido, comparando com as filmagens de outras crianças desaparecidas, e ao traçar várias linhas, ele encontra um ponto de interseção no mapa.
Enquanto dirigia, ele encontra Justine saindo da loja de conveniências e decide falar com ela. De repente, o diretor Wong aparece correndo com os braços abertos, igual as crianças faziam quando desapareceram, e sem dizer nada, ele ataca Justine. Arthur tenta ajudá-la e começa a brigar com Wong. Voltamos para a história de Paul. Antes de encontrar com Justine naquela noite, enquanto patrulhava, ele vê um homem tentando invadir uma casa. Ao ver a viatura, o rapaz foge, começando a perseguição, mas rapidamente Paul consegue alcançá-lo. Paul começa a revistá-lo e durante a abordagem, ele é espetado por uma seringa que estava no bolso do homem. Agindo por reflexo, ele dá um soco deixando o rapaz inconsciente. Percebendo que a merda estava feita, ele entra em pânico e temendo problemas, ele libera o garoto, avisando que se o visse novamente, o levaria preso. Mais tarde, descobrimos que o homem se chamava James, um viciado em drogas que roubava para alimentar o seu vício. Depois de ser liberado pelo policial, ele invade uma casa e, para seu azar, é a casa de Alex. Enquanto furtava, ele se assusta ao encontrar os pais de Alex, mas ao perceber que estavam imóveis, ele ignora e continua procurando objetos de valor. Quando finalmente ele abre a porta do porão, ele toma um susto ao encontrar as crianças desaparecidas. De repente, ele é atacado pelos pais de Alex, mas com sorte ele consegue fugir. Enquanto vendia os produtos do furto, ele vê o cartaz das crianças desaparecidas e, ao perceber o valor da recompensa, ele decide ligar para a polícia. Porém, ao chegar próximo da delegacia, ele encontra Paul, que, com medo de ser denunciado, começa a persegui-lo. James consegue fugir para a floresta, mas encontra a mesma figura estranha que Arthur e Justine haviam visto. Assustado, ele tenta se esconder na barraca e, acidentalmente, perfura Paul com as seringas, mas antes de Paul tentar finalizá-lo, James revela que sabe onde as crianças desaparecidas estão. Enquanto isso, o diretor Marcos recebe a visita da tia de Alex, que, para nossa surpresa, se parece com a mulher misteriosa que apareceu nos sonhos de Justine. Ela alega que os pais de Alex estavam com tuberculose e não poderiam vir, mas Marcos não aceita as desculpas e fala que vai denunciá-los ao conselho tutelar. Mais tarde, ela vai até a casa de Marcos e começa a fazer o ritual usando espinho e sangue. Ela corta o cabelo do parceiro de Marcos e enrola em um galho, e quando ela quebra o galho, Marcos entra em transe e começa a atacar brutalmente o próprio companheiro. Depois, ela pega os fios de cabelo de Justine, enrola no galho e Marcos começa a correr como se fosse um míssil teleguiado. Nesse momento, voltamos à cena do posto, quando Justine é atacada por ele. Após brigar com Arthur, Marcos ainda consegue perseguir Justine. Ela tenta fugir de carro, mas ele corre incansavelmente e só para quando é atropelado por um carro. Agora descobrimos a história de Alex. Seus pais eram pessoas normais até receber a visita da tia de Alex, a senhorita Glades. Após a chegada dela, seus pais começaram a agir estranhos e começaram a ficar parados. Ela manipulava Alex, ameaçando finalizar seus pais. Um dia, ela o obriga a recolher os pertences dos seus colegas para usarem um ritual. Quando completou todos os ingredientes, ela os utilizou para atrair todas as crianças. Logo após, Alex descobre que tanto Paul quanto James estão sob o controle de Glade. Quando Justine e Arthur chegam à casa, eles são atraídos para dentro por Paul. Ao entrarem, eles começam a ser atacados. Arthur luta com James, Paul ataca Justine e Alex é perseguido pelos pais. Depois de sofrer bastante, Justine consegue pegar a arma de Paul e o finaliza. Em seguida, Arthur derrota James e encontra as crianças desaparecidas no porão. Enquanto procurava por Matthews, ele é surpreendido por Glades, que não sei como, consegue controlá-lo e ele acaba atacando Justine. Mas quando tudo parecia perdido, Alex consegue realizar o ritual e as crianças começam a perseguir Glades e a despedaçam. Com a queda dela, tudo volta ao normal, incluindo os pais de Alex e o próprio Arthur. Ele reencontra o filho e Alex se reúne com seus pais. O filme termina com o narrador contando que meses depois, as crianças aos poucos começaram a voltar a falar e a vida seguiu normalmente. Obrigado por chegar até aqui. Se você gostou, deixa o like e ative o sininho das notificações. Valeu, fique com Deus e fui! Se você não deixar o like, vou comer seu canequinho. Ai, que delícia!